Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, costumamos dizer muitas vezes que quando o objetivo é justo, vale sempre a pena lutar. E há mais de 10 anos que o PCP tem vindo a propor que se institua a prescrição por princípio ativo como regra na prescrição no Serviço Nacional de Saúde, incluindo no ambulatório. É evidente que estamos ainda longe e certamente não ficaremos no final deste processo legislativo com a legislação que nós consideramos que seria a ideal nesta matéria. Mas é verdade que a pressão sistemática que ao longo do tempo muitos, como o PCP, têm vindo a fazer para que se avance neste sentido, vai dando os seus resultados, porque é óbvia a vantagem para os utentes e para o Estado da instituição desta regra. Estes mais de 10 anos em que temos vindo a propor este avanço não foram dados por mal empregues e continuam, e é importante que agora se concretizem em alguma coisa mais concreta. Depois é preciso também salientar, eu desta vez vou elogiar a cambalhota do PSD, porque é uma contra-cambalhota, porque na última legislatura estivemos a minutos de aprovar uma lei que era um avanço, embora ainda tímido, sobre esta matéria, que só não aconteceu porque à última hora o PSD votou contra as suas próprias propostas e aliou-se ao PS na rejeição dessa iniciativa. E então, agora há uma cambalhota do PSD, mas ainda bem, porque agora é uma cambalhota à frente e na legislatura anterior tinha sido uma cambalhota atrás. E vamos ver, é evidente, vamos ver como é que acaba, porque isto entre o início dos processos legislativos e o seu final, muita água corre debaixo das pontes e há certos partidos que parecem ser muito impressionáveis com a água que corre debaixo de certas e determinadas pontes. Nós temos um mercado em que tem havido, é certo, um crescimento da utilização de genéricos, mas é impossível não constatar que a cota de mercado dos genéricos está ainda muito aquém daquilo que seria necessário e desejável no nosso país e até, por comparação, muito aquém daquilo que acontece em muitos países da Europa. E isso é um problema e é um espaço, um potencial de melhoria na utilização dos medicamentos que deve ser aproveitado. Depois, é preciso dizer que a questão da prescrição por DCI é um instrumento importante e útil, mas não é uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas da política do medicamento. E, portanto, é um instrumento que, junto com outros, contribui para uma política de medicamento mais racional, de melhor utilização dos recursos públicos e que permite, em simultâneo, fazer uma poupança para o utente e fazer uma poupança para o Estado, que é o contrário do que tem acontecido nos últimos anos. É que há poupanças para o Estado, mas com o aumento dos custos para os utentes, e isso é que não pode acontecer. Depois, é evidente que esta proposta tem complexidades. Não é possível esconder que a proposta e os projetos, esta ideia, têm complexidades que devem ser enfrentadas e resolvidas. É evidente que ela incide sobre uma área muito complexa, mas também é evidente que já hoje, e desde sempre, na prescrição hospitalar, é por DCI que tudo se processa e que, portanto, e aí não há nenhum problema, nem está registado nenhum problema. É evidente também que nós não podemos desqualificar o papel do Infarmed. Não se pode dizer que é uma autoridade nacional do medicamento que estabelece padrões de qualidade e de biodisponibilidade para os medicamentos e depois, quando se chega à discussão da prescrição por DCI, aqui del rei que não há qualidade e biodisponibilidade nos medicamentos dos mesmos princípios ativos. Não pode ser. E se há situações, e há, em que é preciso acautelar as consequências em concreto, dadas as características de determinadas patologias e de determinados medicamentos, então elas devem ser acauteladas, excepcionadas, mas não de forma a que as exceções se transformem em regra e que no final de tudo tenhamos uma lei de prescrição por princípio ativo e uma prática que continua a ser a prescrição por marca. E, portanto, nós estamos de acordo que se estabeleçam exceções, mas que elas se mantenham como exceções e não sejam alçapões para que a exceção se torne em regra, como muitas vezes já aconteceu.
Depois, nós sabemos que nenhuma medida na área do medicamento é neutra para os interesses económicos e são poderosos que existem no mercado. Agora, não podemos condicionar a posição do Estado a esses fatores e à existência desses fatores. Nós precisamos ter a melhor política para o Estado e para os utentes e isso é que deve ser perseguido pelas iniciativas legislativas. E precisamos também de ter precauções, isso já foi aqui referido, para que a liberdade do utente escolher um medicamento mais barato não possa ser aprisionada por quem vende o medicamento. Essas cautelas, essas precauções têm também que ser acauteladas para não estarmos depois aqui a ter uma melhoria aparente a partir da liberdade que se dá ao utente e que depois é condicionada no ponto de venda do medicamento. É preciso também ter essas precauções, essas prevenções e a fiscalização indispensável para que isso não aconteça. O que está aqui em causa não é o direito exclusivo e inalienável de serem os médicos os únicos detentores da prescrição, do direito à prescrição. Isso deve ser preservado. Agora, há uma diferença entre o direito à prescrição, o direito à exclusividade na prescrição e a escolha de uma ou de outra marca do medicamento. E esse é o ponto que tem dividido o PCP dos partidos e dos governos que sistematicamente rejeitaram a prescrição por DCI. Pensamos que se respeita a prescrição médica, garantindo que nas situações em que há bioequivalência e biodisponibilidade seja indiferente qual o medicamento que é usado. E que quando há razões fundadas e devidamente circunscritas para que não seja assim, se admita que a prescrição tenha também a marca. É evidente, e para terminar, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, que esta medida não compensa tudo aquilo que nos últimos anos foi feito aos utentes do Serviço Nacional de Saúde em matéria de política de medicamentos, nem tudo aquilo que este Governo quer continuar a fazer em matéria de transferência de custos para os utentes. Porque nós podemos ter algum ganho, esperemos que ter algum ganho, com a prescrição por denominação comum internacional, mas será insuficiente para compensar a brutal transferência de custos para os utentes ao nível de diminuição de comparticipações, ao nível de aumento de taxas moderadoras, ao nível de falta de acesso aos serviços públicos e de empurrar para o serviço privado que tivemos com o Governo anterior e que com este Governo vamos continuar a ter se o Governo concretizar a política que anuncia. É uma medida que pode ser positiva se for bem aplicada e bem utilizada, mas está muito longe de compensar o conjunto de medidas negativas que levam a que hoje o acesso aos medicamentos seja um dos problemas mais importantes e mais graves da política de saúde em Portugal, tendo em conta as dificuldades que muitos cidadãos têm no acesso aos medicamentos que precisam para tratar as suas patologias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. É verdade que, como diz o Sr. Deputado Manuel Pizarro, que às vezes há formas de apresentar os dados mais convenientes para um ponto de vista ou para outro. É evidente que se eu tiver uma taxa baixíssima de genéricos em 2004, qualquer aumento é de muita dimensão. Porque há um efeito de escala, que evidentemente se faz. Portanto, eu acho que devemos ter cuidado com essas habilidades estatísticas, não é por aí que vamos resolver o problema. E é verdade que houve um progresso importante, e também é verdade que estamos aquém do nível onde devíamos estar. Outra questão muito importante é que, com a qual discordamos do Partido Socialista, é a seguinte: é que o Partido Socialista diz tem havido progressão, logo não é preciso prescrição por princípio ativo. E nós o que dizemos é tem havido progressão e para continuar a haver, mesmo sem que isso seja o elemento único para uma política de medicamento, é útil haver prescrição por princípio ativo. E não há nenhuma prescrição por princípio ativo, porque não há, Sr. Deputado, isso é uma falácia, porque o que existe na lei é a possibilidade de haver. Enquanto essa possibilidade não for imposta de forma mais taxativa, ela continuará a ser a exceção e não a ser a regra. Mesmo valorizando, como valorizamos, o facto
de a cultura médica se ter alterado também nos últimos anos e de haver hoje muito mais médicos disponíveis para prescrever pelo princípio ativo do que havia há uns anos atrás. Isso é verdade. E isso, em vez de ser um argumento contra a imposição da prescrição pelo princípio ativo, é um argumento a favor, porque isso significa que cada vez mais se alarga o consenso em matéria de prescrição pelo princípio ativo. No fundo, o que nós precisamos é do seguinte, é de ter a prescrição por princípio ativo, acautelar eventuais efeitos negativos da sua aplicação e garantir que os utentes e o Estado têm mais acesso aos medicamentos por via de uma baixa do preço. Embora isso não signifique a compensação da desastrosa política do Governo na área da saúde, é sem dúvida uma medida positiva neste momento difícil que os utentes do Serviço Nacional de Saúde atravessam.